Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Peço com humildades. Inscreva-se, curta. Sempre estarei explorando aqui os limites das crenças dos tempos e das opiniões. Bem, vamos lá. No frio silêncio de janeiro de 1949, numa casa simples em Cottage City, Maryland, começavam a se formar os primeiros ecos de um dos casos mais assustadores de possessão demoníaca já registrados. A família, metodista e comum aos olhos dos vizinhos, tinha apenas um filho, um menino de 13 anos reservado e introspectivo. Seu verdadeiro nome foi mantido em segredo por décadas, mas a história que se seguiria faria do pseudônimo Roland Doe um nome eterno na memória coletiva dos fenômenos sobrenaturais. Roland era particularmente próximo de sua tia Harriet, uma mulher excêntrica e solitária que nutria um profundo interesse pelo ocultismo e espiritismo. Tia Harriet o introduziu ao uso do tabuleiro Ouija, ferramenta espiritual usada para tentar se comunicar com o além. O menino, curioso e solitário, viu naquele objeto um elo com sua tia e com um mundo que lhe parecia mais fascinante do que a previsível realidade. A morte de Harriet foi um duro golpe para o garoto. Sem ela, Roland mergulhou num luto silencioso, retraindo-se ainda mais. Poucos dias após o falecimento, estranhos acontecimentos começaram a assolar a casa. Sons de arranhões vindos de dentro das paredes, passos pesados no sótão, móveis se movendo sozinhos e objetos que voavam por conta própria criaram um ambiente sufocante e sombrio. Inicialmente, os pais de Roland acreditaram que os ruídos pudessem ser causados por ratos ou tubulações antigas. Chamar um encanador e até um exorcista luterano parecia ridículo naquele momento. Mas os barulhos se intensificaram. Em um episódio, uma imagem de Jesus caiu da parede e se espatifou no chão sem que ninguém estivesse próximo. O medo começou a se infiltrar nos olhos da mãe. Logo, os fenômenos deixaram de ser apenas auditivos. No quarto de Roland, o colchão começou a tremer à noite. O garoto reclamava de arranhões que surgiam em seu corpo sem explicação. Ele acordava com hematomas, cortes e palavras marcadas em sua pele como se tivessem sido escritas por garras invisíveis. Em certos dias, as palavras pareciam mensagens, como Hell ou Evil, e apareciam como vergões inflamados em seu abdômen ou costas. A família, desesperada, procurou ajuda espiritual. Um pastor luterano, reverendo Luther Schulze, foi um dos primeiros a testemunhar os fenômenos. Durante suas visitas, viu objetos se moverem sozinhos e ouviu os mesmos sons aterradores que haviam se tornado parte da rotina da casa. Convencido de que algo maligno habitava Roland, o reverendo indicou à família que procurasse a Igreja Católica. Os pais do garoto entraram em contato com o padre Edward Hughes, que concordou em realizar um ritual de exorcismo preliminar no Hospital Jesuíta de Georgetown. Durante a cerimônia, Roland se tornou violento. Com força descomunal, arrebentou as amarras da cama, cortou o braço do padre com um pedaço solto de molas do colchão e gritou palavrões em línguas desconhecidas. O exorcismo foi interrompido. Sem saber o que fazer, a família decidiu se mudar temporariamente para St. Louis, Missouri, onde moravam parentes próximos. Esperavam que a mudança de ambiente acalmasse Roland, mas os fenômenos apenas se intensificaram. Os parentes começaram a ouvir as vozes guturais à noite. A cama continuava a vibrar como se fosse atingida por um terremoto invisível. As marcas no corpo do menino reapareciam com mais frequência. Através de contatos da família, chegaram ao conhecimento dos padres jesuítas, William Baldwin e Walter Halloran, que pertenciam à Universidade de St. Louis. Após uma série de observações, os padres concluíram que os sintomas de Roland correspondiam aos critérios antigos para possessão: conhecimento de línguas desconhecidas, aversão a símbolos religiosos, força sobre-humana e manifestações físicas inexplicáveis. O arcebispo autorizou o exorcismo formal. A partir de então, os registros diários dos padres
revelam um dos mais longos e intensos rituais da história da Igreja nos Estados Unidos. Durante mais de 30 noites, Holland foi submetido a sessões de orações, bênçãos, invocações e imposições de mãos. Ele gritava, vociferava, zombava dos padres com vozes diferentes. Em alguns momentos, parecia saber detalhes íntimos da vida dos presentes, como se algo estivesse sondando suas almas. Os padres tentavam manter o controle espiritual da situação, mas a tensão era visível. Em uma noite, enquanto os padres liam o rito do exorcismo, Holland vomitou substâncias negras e uma força invisível arremessou um dos crucifixos na parede. Em outra ocasião, um cheiro de carne queimada tomou o quarto e a cama do menino se incendiou levemente sem motivo aparente. Nenhum fósforo, nenhuma tomada. Apenas fogo. Walter Halloran, jovem padre, ficou profundamente impressionado com os acontecimentos. Ele foi agredido diversas vezes por Holland, que parecia alternar entre um estado de consciência turva e uma possessão total. Em várias sessões, o menino manifestava múltiplas vozes, algumas agudas e outras tão profundas que pareciam inumanas. Chamava os padres por nomes que eles nunca tinham revelado. Palavras como inferno, Satanás e destruição surgiam desenhadas na pele do menino, em marcas que sangravam e depois desapareciam. As sessões eram conduzidas sempre em segredo, com a ajuda de enfermeiras e testemunhas discretas. Os padres anotavam tudo meticulosamente, e esses registros se tornaram parte do legado sombrio que inspiraria o autor William Peter Blatty a escrever o romance que mais tarde se tornaria O Exorcista. Certa noite, Holland começou a gritar que havia algo dentro dele, algo que odiava a luz. Ele tremia, contorcia-se, e uma voz profunda saiu de sua boca, dizendo ser o próprio Lúcifer. Os padres não sabiam se acreditavam literalmente ou se estavam diante de um delírio. Mas todos concordavam que havia algo ali que transcendia a lógica médica ou psicológica. A ciência parecia impotente diante daquele caos. O exorcismo foi transferido para o Hospital Alexian Brothers, um local mais isolado e controlado. Roland foi internado em uma ala especial. Ali, os fenômenos continuaram. Luzes piscavam, crucifixos caíam, e os cânticos dos padres se tornavam quase inaudíveis devido aos gritos do menino e às interferências estranhas que pareciam vir do próprio ar ao redor. Foi numa dessas sessões, já após semanas de luta, que Holland entrou em transe profundo. Sua voz mudou mais uma vez e declarou que não sairia do corpo do menino a menos que fosse ordenado por alguém com autoridade divina. Os padres, em desespero, invocaram São Miguel Arcanjo e, em uníssono, repetiram a ordem. Em nome de São Miguel, expulse-se o espírito maligno deste corpo inocente. Após longos minutos de silêncio, Holland abriu os olhos. Ele não gritou, não cuspiu, apenas chorou. Disse que algo havia saído dele. A partir daquele dia, os fenômenos cessaram. Não houve mais arranhões, nem ruídos, nem vozes. A cama não se moveu. Os padres fizeram orações de agradecimento e encerraram o exorcismo, convencidos de que a entidade, ou entidades, haviam partido. Holland voltou para casa semanas depois. Ele não se lembrava claramente de tudo o que acontecera. Seus pais, traumatizados, abandonaram qualquer prática religiosa aberta, preferindo o silêncio à lembrança constante. A igreja manteve os documentos em sigilo por muitos anos, e os padres envolvidos raramente falavam sobre o caso. Walter Halloran, o último sobrevivente da equipe, sempre afirmou que o que testemunhou não podia ser explicado por meios naturais.